Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa. Hoje o papo é meio polêmico, meio não, acho que quase inteiro. Tô aqui com o grande Rodrigo Saraiva Marinho, ele que é advogado, professor, também se impõe muito nas redes sociais falando sobre a atual situação política do Brasil. Grande Rodrigão, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite de bater o Papo na Boa, que é um podcast leve, sem mimimi e sem frescura, que pode falar tudo, tá? Então dá as boas-vindas pra galera e vamos começar esse papo. Que bom, Eric, prazer estar por aqui, prazer falar com você, tem uma oportunidade super interessante de trazer para a nossa realidade o que está acontecendo no Brasil hoje. Boa, boa. Galera, a única hora que eu pego no celular aqui é para falar um pouco, que o currículo do homem é grande demais, mas a gente vai falar um pouquinho. Cara, tu é advogado, professor de Direito, mestre em Direito Constitucional, que para o papo de hoje é muito importante, membro do Conselho Administrativo do Instituto Mises Brasil. Perfeito. Até vou querer entender um pouco e passar para a galera um pouco mais o que é o Mises, né? Empresário, defensor do pensamento da escola austríaca e do liberalismo, torcedor do Leão e crossfiteiro. Crossfiteiro. Tá tudo certo aí? Sou sócio da PWR Gestão, e da LVM Editora também. Boa, vamos falar mais pra frente aí desses teus empreendimentos também. Antes de começar o Papo na Boa, vamos colocar aqui na tela as empresas que ajudam tudo isso aqui a acontecer, né? Eu imagino que a tua correria é uma loucura no dia a dia, né? Vou te dar um voucher aí lá da Chante Massoterapia, um espaço lá no Cocó. Tem massagem relaxante, drenagem linfática, desportiva, tudo para sair da loucura do dia a dia lá no Cocó, bem localizado, com os profissionais de alta qualidade. Então, recomendo demais o Instagram Chante Massoterapia. Tem também a galera da Primonte, é um grupo Montenegro BR, grande Rodrigão. Eles é um grupo de laticínios já há mais de 30 anos no Brasil, agora estão lançando uma marca, tem a marca Premium e a marca mais de um preço mais acessível, uma linha completa de rações para cachorros, pets, gatos, bem bacana para o seu pet, né, o seu bichinho de estimação. A gente tem também o nosso grande Podcast Experience, que é uma comunidade voltada para quem produz conteúdo através de podcasts, né? A gente acredita muito em network, conhecimento, experiências, então a gente ajuda a galera a produzir conteúdo através de podcasts. E o nosso Splash Studio, essa Splash produtora, tem todos esses equipamentos profissionais e tem tudo para você fazer o seu podcast, sua videoaula, os seus cursos. Eu sei que o Rodrigão também tem uns cursos aí. Sim. Se você quiser gravar aqui, é profissional demais. Cara, a gente sempre começa o Papo na Boa dando um presente aí pro convidado, né? Uma parceria com o grande amigo Rafix. Bota na tela aí e vê se ficou bem parecido aí com o grande Rodrigão. O Rafix Paper Toys, ele faz tanto os desenhos... Muito legal. Tanto os desenhos te transformam num desenho, como te transformam num boneco de papel. Se você quiser transformar você num boneco de papel com caixinha, tipo o Ken, o G.I. Joe, acho que é da nossa época aí. Então o Rodrigão aí, né, fazendo suas lives aí sempre, nossa, né? Nossa época era Comandos em Ação. Né? Comandos em Ação, G.I. Joe, exato. O Rodrigão tá sempre fazendo as lives aí nas redes muito sociais, legal, né? Sempre com a Constituição aí ali debaixo do braço, né? Um cara que é defensor aí das leis e tá agora aparecendo muito agora nesse momento porque tá mostrando a cara, que pouca gente está tendo essa coragem, né? Uhum. Então vamos começar esse papo, Rodrigão. Primeiro eu queria entender um pouquinho o que está acontecendo agora, porque a gente vai falar muito de direito, claro, da questão legal, mas a gente vai falar também de política. Claro. Eu queria entender, você faz parte desse movimento, dessa nova direita que está surgindo no Brasil, que alguns anos atrás não existia, né? Tem até aquele documentário que é o Teatro das Tesouras, que antigamente as duas esquerdas, uma mais para um lado e outra mais central, ficavam dividindo o poder. E agora, de alguns anos para cá, surgiu essa direita. Ao teu ver, já está consolidado ou isso ainda está muito imaturo, ainda está crescendo? É interessante entender esse movimento, né, Eric? De como é que funciona a direita, de como é que foi esse ressurgimento da direita agora no século XXI. Para você pensar em termos históricos, muita gente coloca assim, vamos ativar o artigo 142 da Constituição. Estão me perguntando isso aqui agora no Instagram, porque eu disse que é golpe, e é golpe. Né? Qualquer esfera que não seja institucional, como impeachment, como a verificação da CPI, como a determinação disso, tudo isso é golpe. Existem mecanismos institucionais para fazer o que se chama de checks and balances, de peso e contrapeso. Né? A CPI do Marcel Van Hatten, que foi publicada, né, foi apresentada, protocolada semana passada, a manifestação que teve hoje do Senado Federal na comissão criada para tratar sobre as inserções das áreas, tudo isso é institucional.
tudo isso faz parte do jogo, né? Você chamar o exército para as Forças Armadas de forma geral fazer algo, isso é inconstitucional. E isso deu errado sempre no Brasil, né? A gente tem vários golpes, a República ela é permeada... Feita de golpes, né? Ela é permeada de golpes, né? Se você pensar, nós tivemos um período muito interessante, pouco estudado, pouco aprofundado, né? Nós passamos pelo Império Brasileiro, mas o Império Brasileiro é um período muito rico do Brasil, inclusive nosso período mais estável em termos de regra do jogo. Nós ficamos com a Constituição de 1824 até 1889. Foi a mais longínqua? A mais longeva de longe, né? Quase 70 anos de Constituição, né? De 1824 a 1889, com o golpe da República. Foi um golpe, uma quartelada ridícula, foi péssima para o Brasil, nossa primeira ditadura militar, com Marechal Deodoro, depois com Floriano Peixoto, que deu um golpe dentro do golpe. Foi péssimo para o Brasil, né? Começa a corrupção, casos claros de corrupção, começa a aumentar o Estado tremendamente, né? Só para vocês entenderem como era interessante a visão do Dom Pedro II, que governou por muito tempo, né? Mais de 50 anos o governo dele, em nenhum momento foi aumentado o salário do Dom Pedro II durante todo o seu reinado, né? Em nenhum momento o imperador teve aumentado o seu estipêndio, né? Os seus valores que recebiam todos os meses. E isso em 1889, o primeiro golpe da República, depois outro golpe dentro do golpe, em 1930, segundo golpe, então 3 golpes aqui já, com Getúlio Vargas. Em 1937, o quarto golpe, que o Getúlio Vargas aumenta ainda mais o poder com o Plano Cohen, que era uma piada, depois criaram a Constituição, que é a chamada Constituição Ditatorial, fascista, assim, xenófoba. Diziam que eles se inspiravam na Europa, né? Muito a Constituição era polaca, né? Que era inspirada na ditadura polonesa à época, certo? Que era uma ditadura fascista, né? Com essa visão fascista. Isso foi em 1937. Aí fica até 46, 45, quando o exército diz, sai, que vão dizer que isso é um golpe bom, né? Então você teve 1889, 1891, 1930, terceiro golpe, 37, quarto golpe, 45, sai, né? Pode ser chamado de golpes, mas enfim, vamos desconsiderar esse, porque enfim abriu de novo a possibilidade de eleições, de regras democráticas para isso. São 4 golpes. Em 64 nós tivemos, né, o 5º golpe, certo? Em 67, com a morte do Castelo Branco, 69 com a emenda constitucional 69 e o 5º golpe. E se você for até 85, com a morte do Tancredo Neves, Sarney assume com um golpe. Né? Era para ter convocado a eleição ali? Era para ter convocado novas eleições. Pela Constituição, teria que ter convocado novas eleições, porque naquela regra do jogo era estabelecida daquela forma. Então, só dentro da República nós tivemos 6 golpes. Nossa. 6 golpes em pouco mais de 100 anos. Né? Em 100 anos, na realidade. É nada em termos históricos. Nada, então. 100 anos, 6 golpes. Né? Fora as 8 moedas, fora os planos econômicos, fora o tanto de absurdo que nós tivemos. Então, assim, durante esse período, principalmente no regime militar, a direita atrofiou. A direita sumiu. Porque ela ficou muito confundida, ser de direita, ser apoiador da ditadura militar. Né? Pegou uma pecha, né? Pegou a pecha de ser violento, de ser autoritário com isso. Então você teve uma esquerda moderada, chamada pelo Alberto Vargas Llosa de esquerda herbívora, o PSDB, e uma social-democracia. Uma esquerda radical com o PT, ou extrema esquerda com o PT. Só que por muito tempo o Brasil entendeu que o PSDB era de direita. Sim. No mundo todo... Até eu, quando era mais jovem, adolescente, eu pensava que era Fernando Henrique, né? A gente pensava que era mais um social-democrata, né? Pois é, mas hoje é claro, né? Sim. Hoje é um social-democrata. É óbvio que um social-democrata é de esquerda. Tanto é que o Alckmin é o vice do Lula. Sim. Né? Então, que era antigamente um opositor do Lula. Só que eles estavam dentro do lado da esquerda, a social... É como se você dividisse desse copo no meio aqui, ó. Aqui é a esquerda, aqui é a direita. O PSDB estava aqui, ó, na direita da esquerda. Sim. Então, assim, não deixava de ser direita para eles, né? Nesse polo aqui da esquerda, ele estava na direita. Sim. Só que era esquerda. Então você estava aqui brigando a esquerda versus a esquerda. A esquerda herbívora, moderada, com esquerda radical. E, historicamente, quando você chega na Revolução Bolchevique, ela não começa com os bolcheviques. Elas começam com os mencheviques, os moderados. A Constituição de Weimar, os nazistas, né, não começam com os nazistas, começa na Constituição de Weimar, que é uma Constituição feita pelos sociais-democratas, ou seja, sempre abriu os sociais-democratas porta para isso. Então, em termos históricos, essa direita sumiu. Quando é que ela começa a ressurgir? Em 2013. Os liberais e conservadores começam a aparecer, né? Eles começam a pipocar nas manifestações de junho e julho de 2013, né? Que todo foi para a rua meio que sem entender direito, porque estava no começo tinha vários pedidos lá, nada unificado, né? Tinha um pedido, né? Que era não é por 20 centavos. Sim. Certo? Que era o primeiro pedido.
E era um movimento de esquerda, né? Só que a esquerda parece que esqueceu que quem estava na presidência era uma presidente de esquerda. Sim. Então é óbvio que isso ia olhar para cima e dizer assim, pô, a culpa é dela. É óbvio isso, né? Isso era uma decorrência natural, mas eles só foram perceber isso depois, quando o movimento foi capturado por essa direita liberal conservadora. Os liberais começaram a falar menos Marx, mais Mises, que eu posso depois explicar quem era. Marx, né, que é um pensador de esquerda, Mises, um pensador liberal, da escola... Mises von Ludwig. Ludwig von Mises, né? Ludwig von Mises, que é um pensador liberal e muito interessante, que tem um livro formidável chamado As Seis Lições, e vários outros livros, mas esse é a pílula vermelha do Matrix, né? Você lê esse livro, você começa a entender um monte de coisa. E por sua vez, você teve o Olavo tem razão na visão conservadora. Então, você tinha essas duas pegadas acontecendo no Brasil naquele momento de 2013. E já que tu levantou essa bola lá, eu queria saber onde é que se você encontra pontos de confluência do conservadorismo com o liberalismo e pontos que não tem nada a ver. Tem como destacar isso até para a galera entender, porque muita gente mistura liberalismo com outras coisas, né? O Bruno Gachagin, que é um grande amigo meu, a gente foi vizinho por algum tempo em Brasília, e tomando bons vinhos, nós conseguimos chegar na definição. Ele até tem uma mais completa que ele desenvolveu agora no Brasil Paralelo, mas basicamente para diferenciar, os conservadores vão pensar em tradições, costumes, certo? Vão pensar em restauração, no caso do Brasil, para pensar em gerar monarquia, certo? Eles vão trazer essa realidade. Eles vão pensar muito baseado na coisa do que aconteceu no passado, se tem lógica para a gente manter no presente. Certo. Os liberais, esse é o norte deles. O norte dos liberais é a liberdade. Isso vai dar mais liberdade, lembrando que liberdade envolve responsabilidade, certo? Ou seja, mais livre. Desde a economia até em costume e tudo. Tudo. Liberar. Não existe essa coisa, eu sou liberal só na economia. Pois é, o pessoal fala muito isso. Não existe isso. Eu sou liberal. Liberal envolve liberdade. Certo. Liberdade envolve responsabilidade, certo? Não existe eu ter que controlar a tua cama e controlar o teu bolso. Tá? O que tu faz na tua vida privada, se a pessoa é maior capaz, não cabe a ser ninguém. Não interessa ser ninguém. Essa é a graça da liberdade, né? Sim. Eu posso, por exemplo, ser católico, cristão, acreditar em família, tradição, e posso ser um liberal, certo? Porque eu quero isso para mim, é para a minha vida. Até porque, na minha lógica cristã, que eu sou um liberal, sou cristão, né? Eu sou um cristão, na verdade eu sou um cristão que sou um liberal, na minha lógica cristã, a salvação é individual, é a decisão minha. Se você não quer ser salvo, não cabe a mim te obrigar a isso, né? Fala dessa forma. Então, não há lógica nenhuma eu dizer o que é certo, o que é bom, o que é ruim para a tua vida. A liberalismo defende vida como pressuposto, liberdade e propriedade. Então, o liberal tem assim, uma medida estatal proposta por políticos vai melhorar a liberdade? Positivo. Né? Lembrando que liberdade envolve responsabilidade. Vai diminuir a liberdade? Negativo. Essa é a ideia. Por exemplo, os liberais defendem, por exemplo, a liberação das drogas. Defendem isso. Rodrigo, você defende isso? Defendo. Desde que a pessoa que use drogas seja responsabilizado até mais do que os outros de quem não usa droga, por exemplo. Para mim, deveria aumentar 10 vezes a pena, seja para droga lícita ou ilícita. Né? O cara bebeu, cometeu um crime, era para ser aumentada a pena dele, não era para ser tido qualquer possibilidade de atenuante. Para ser um agravante, era para ser um agravante, era para piorar a situação dele. Então, assim, só para separar conservadores, tradição, costume, né? Só para facilitar aqui a visão, liberais, liberdade como norte. Esse é o que diferencia um e outro. E quando foi 2013, começa a crescer esse movimento à direita, ele começa a ficar muito forte, e aí você começa a dizer assim, caramba, não tem canais políticos para ir, né? Que representem. Isso, ou seja, vamos ter uma representação política, né? Para onde nós vamos politicamente. Cara, isso não existia. E aí começa a surgir o Novo. O Novo dessa época, de 14, 15? O Novo começa em 2010, né? Ele começa pensado, começa a colher assinaturas, né? Que é o primeiro passo para montar um partido, né? Eu colhi assinaturas aqui para o Novo em 2010, 2011, 2012. Quando foi em 2015, o Novo foi ratificado as 500 mil assinaturas que eram necessárias à época, pelo Brasil todo, em 9 estados diferentes, para conseguir fazer isso. O Ceará foi um dos estados que foi essencial para a assinatura desse, e eu fui o responsável, junto com o Raduan e com o Pedro Cabral, à época, a fazer esse colhimento de assinaturas, chamar a gente, conseguir fazer isso acontecer. Em 2015, o Novo registrado, e em 2016 foi para a eleição. Aí o Novo tinha um dono, que agora não é mais dono, que é o João Amoedo, e era dono mesmo, que e que disse que não era, mas era, certo? Isso a gente pode entrar no tema depois. E o João Amoedo disse que não ia ter candidato do Novo no Ceará. Não tinha, ia ter candidato em 4 cidades.
Porto Alegre, Rio, São Paulo e Curitiba, eu acho. Só E a essas importância de uma candidatura Belo majoritária para Horizonte. dar o nome, né? E não dar o nome ao Mas isso partido, era para né? vereador ainda, tá? Isso Sim. ainda era para vereador. Não ia ter candidato nem a vereador nessas cidades. Nem isso. Isso é Caramba. 2016 ainda. Sim. Certo? Por quê? Porque ele decidiu que era. Porque tinha que passar pelo crivo dele, se Ele ele era não dono, conhecesse. Porque ele era o dono e ele disse que era. Certo. Entendeu? E eu fui em reunião e eu sempre fui muito crítico a isso, né? Porque é muito centralizado, muito poder, tem que descentralizar, a lógica liberal é que descentralize e o pessoal não nisso. Aí surgiu o Livres, que era um partido concorrente à época, que era a renovação do PSL. E aí você começa a ter representações políticas nesse meio liberal. Os conservadores ainda têm muita dificuldade para encontrar um partido, né? Até hoje tem, né? Até hoje para os liberais, para os conservadores é mais difícil. Tanto é que muitos acabaram se encostando e entrando no novo, né? Para isso. Mas em 2016 ficou o Livres e o Novo como concorrentes. Eu concorri aqui, né? Fui muito bem votado para vereador, tive 4.312 votos na minha primeira eleição. Sim, Eu já fui bem mais votado que muito mais candidatos, vários candidatos. Políticos profissionais que já estavam há muito tempo. Há muito tempo, né? Há muito tempo. E eu fui, aí em 2016, o Bolsonaro, em 2018, o Bolsonaro entra no PSL. E a galera do Livres sai, e o Livres volta, se torna um think tank, deixa de ser um think tank, é uma instituição, né? Como é o Mises, como o Millennium, certo? Como Mas ele chegou a ter sido estabelecido como um partido? Ele era a renovação do PSL. O PSL estava caminhando a se tornar o Livres, né? Tinham 16 diretórios estaduais já comandados por membros do PSL. Eu era o presidente aqui no Ceará em 2016 e 2017. Certo. No final de 2017, o Bolsonaro entra no Livres para ser candidato pelo PSL, e o pessoal do Livre sai que diz, pô, o histórico do Bolsonaro é péssimo, né? Pô, defensor da ditadura, todo ponto. O cara no impeachment da Dilma falou que homenagear o Ustra, então tinha um monte de coisa horrível da história do Bolsonaro. Melhor até, ele foi melhor presidente até do que aquele cara que falava tanta bobagem. Tá? E acho que foi melhorando ao longo do tempo. Longe do ideal, na minha visão, mas bem melhor do que o cara que defende o Ustra, por exemplo. Tá. E aí começa a crescer essa direita, essa política, né? Mas tudo isso envolve também um movimento de ideias, né? Envolve um movimento de ideias, você tinha uma rede de liberdade sendo formada, institutos no Brasil todo. Eu fundei aqui tinha o Dragão do Mar, que é um grupo de estudos bem antigo do movimento liberal conservador. Você tinha o Instituto Liberal do Nordeste, que eu fundei. Eu fiz vários eventos de liberais aqui no Ceará até 2016 e fui candidato. Né? Fui candidato com isso e fui candidato depois em 2018 de novo. E você começa no Ceará e no Brasil aparece isso, né? O Novo elege 4 vereadores, em 2018 elege muita gente, né? Assim, parece que é uma confluência dessa visão, eu vou dizer conservadora, mas muito ligada ao bolsonarismo, que pega essa coisa conservadora e liberal baseado no novo. Então acaba confluindo esse momento. É um momento mágico para essa coisa que começa lá em 2010, tem o seu momento de virada e de crescimento em 2013, em reação a Dilma, né? A gente brinca muito que o movimento liberal conservador deve muito ela ajudou, Dilma, né? A Dilma Rousseff. Crescer, né? Violentamente. Quanto mais besteira ela fazia, mais o movimento crescia, né? Porque todo mundo olhava assim, qual é a outra ideia? Qual é a outra perspectiva que não é essa à esquerda? Tá? E aí, quando foi 2018, você teve a segunda eleição. Eu também fui muito bem votado, fui candidato a deputado federal, fui o mais votado do Novo, um dos mais votados no Brasil, certo? Mas não aqui, o coeficiente eleitoral é muito ruim, porque nós nunca tivemos candidatos a majoritária. Que é o que puxa visibilidade, né? Que está no debate, né? Você Sim. puxa a ideia, é uma ideia nova. O cearense ele é apaixonado por empreendedorismo, né? Sim. É engraçado isso, né? O cearense admira profundamente empreendedores, o fortalezense em especial, mas nós elegemos gente que é contrária a isso, né? Sim. Assim, há anos. Mas por que a gente elege? Porque não tem a opção, nunca foi apresentado para o cearense um Romeu Zema. Alguém que pense como Romeu Zema, certo? Nunca teve a chance assim, vamos apresentar uma ideia como Romeu Zema apresentou em Minas Gerais. Nunca aconteceu em Fortaleza, no estado do Ceará. Sempre a discussão foi alguém que acreditava no Estado, do outro lado que alguém que acreditava no Estado como solução dos problemas. Apesar do cearense ser o cara conhecido como empreendedor, como vendedor, há tempos atrás, né, há décadas atrás, o cearense era conhecido como judeu brasileiro, no sentido de vender muito bem. De ter uma gestão boa, de né? vender bem, de fazer uma gestão boa, de ser responsável com o dinheiro, de ser trabalhador. Sim. Nós éramos a característica do trabalhador, né? Tipo assim, o cearense nunca teve medo de trabalho. Você não vai ver uma coisa como cultura de medo de trabalho. O cearense gosta de empreender.
Isso não, e a Endeavor tem uma pesquisa que diz que o fortalezense é uma das cidades que mais. Os fortalezenses é uma das cidades que mais admira empreendedor no Brasil. Recentemente, a própria Fortaleza passou o PIB do Nordeste, Salvador, que Salvador é bem maior. Isso muito pelos empresários e pelo empreendedorismo aqui. Né? Apesar do Estado, né? Apesar do Estado. Apesar da prefeitura, apesar do Estado do Ceará, nós estamos combatendo, assim, vivendo apesar disso, né? Porque tem um monte de absurdo. E aí, em 2018, teve uma lei do Alvará. Essa lei do Alvará eu participei muito fortemente contra ela, né? Briguei muito contra ela aqui em Fortaleza. Fui candidato também de novo em 2020. Aí eu tive o dobro da votação que eu tive em 2016 para vereador. Né? Tive 8 mil e tantos votos. E apesar disso também não fui eleito. Né? Fui o 24º vereador mais votado da cidade. Não fui eleito também por causa do coeficiente partidário. Mais uma vez, por decisão do João Moedo, não teve 2020 candidato a governador. Eu disse que ia. 2022, né? não teve candidato a prefeito em 2020. Não teve candidato a governador, que eu disse que iria se fosse a governador, porque eu queria apresentar a ideia. Sim. Eu queria ir para o debate, né? Eu queria apresentar essa ideia nova, que é bem antiga, para o nosso Estado. Então, assim, você tem um movimento à direita que cresce aqui, mas ela se desenvolve com mais força no Sul e Sudeste. No Sul e Sudeste. Aí você tem uma base muito forte. Só que ela acabou se identificando muito fortemente porque ficou os polos muito fortes, né? Um polo à direita com o Bolsonaro, aí política acaba forçando isso, Sim. porque no segundo turno você não tem jeito, é o menos pior, né? Você não vai escolher o ideal. Então ficou um segundo turno do lado Bolsonaro, do outro lado é Lula, né? Então ficou assim, um polo bem aqui à esquerda, muito à esquerda, e um polo muito à direita dos dois lados, né? A extrema esquerda e vamos dizer, eu nem gosto dessa definição, mas na esquerda eu falo. Eu falo para encher o saco deles. A extrema esquerda do Lula e ficou à direita com o Bolsonaro. E essa briga acabou levando liberais e conservadores a dizer assim, cara, esse cara é tiro na cabeça, Lula, e esse cara é tiro no pé. Com tiro no pé eu sobrevivo. Sim. Entendeu? E a série de reformas que o Bolsonaro fez, né, nunca seriam feitas no governo Lula. Por isso que eu falava muito durante o segundo turno, que eu disse, eu concordo com 50% do Bolsonaro. Eu discordo 1000% do Lula. Acho que um dos maiores problemas hoje na política eu tenho uma teoria que eu não sei onde é que eu vi essa teoria da caixinha de bombom. Não sei se você já ouviu falar. Quando você pega uma caixinha de bombom de chocolate, da Nestlé ou de qualquer outra lá, você pega e abre, você come todos os chocolates que tem lá, tem uns que tu não gosta. Tu pega um aqui, outro aqui e pega o que te serve. Então, na vida, tudo é assim. Eu acho que o grande problema do Brasil é isso. Ou você é um lado ou outro. Não existe esse meio termo e existe. Porque você pega algumas coisas que servem para você do liberalismo, mas acredito que também no social você precisa ajudar de alguma forma pelo um país que tem uma desigualdade gigante como o Brasil. Então, a comunicação ficou feia e começou a ter esses atritos gigantescos, né? Mas é engraçado isso, né? Porque você pensa assim, o liberalismo não ajuda os mais pobres. Aí você diz, todos os países que se tornaram mais ricos melhoraram com o liberalismo e todos os países que optaram pelo liberalismo melhoraram a vida, em especial, dos mais pobres. É porque a ideia de vender o social é mais fácil, mais bonita, né? Eu escrevi um artigo para o Jornal Povo, eu tenho uma coluna mensal do Jornal Povo a semana, que ele diz que os mais pobres devem ser de direita, né? Sim. E eu dei o exemplo que em Fortaleza hoje, por exemplo, se eu moro ali, estou no Conjunto Ceará, por exemplo, moro na Avenida D, no Conjunto Ceará. E na minha casa tem a minha casa e aqui numa janela eu vendo brownie, certo? Isso é proibido em Fortaleza. Se não tiver toda a regulamentação, Não, é proibido. alvará... Não, isso aqui é proibido. Por causa da legislação. Porque eu não posso ter uso misto da minha residência. Salvo se eu colocar uma parede, ter uma entrada por fora que não seja a mesma, aí eu posso. Entendi. E ainda além disso, né, Fortaleza não cumpre a lei de liberdade econômica, que diz que para esse tipo de atividade é baixo risco. Sim. Então ele tem que ter o alvará, que é anual. Ah, Rodrigo, é só R$50. Mas tem que pagar todo ano e tem que renovar. Documentação todo ano, burocracia todo ano, controle todo ano. Antigamente o alvará você pagava uma única vez, uma única vez e não precisava, não renovava mais. É uma vez, né? Porque era autorização de funcionamento. Tá. Autorizado de funcionamento vai pagar os tributos. Porque assim, o alvará é uma taxa, né? É uma taxa, ele serve para aquilo, ele não pode ser usado para outra coisa. Tá? É vinculado o tributo, né? E eles acabaram dizendo que precisavam aumentar o valor do alvará porque precisavam aumentar a arrecadação na época, que era uma mentira e um absurdo, inconstitucional completamente. Mas para quem ouve, diz assim, tem lógica. Não tem lógica, porque o tributo, esse tributo, que é uma taxa, não serve para isso. Sim. Entendeu? Se fosse o ISS, tudo bem. E aí a gente foi chegando nessa polarização, que era o que tinha para hoje, né? Para todo mundo falava assim, é o que tem para hoje. Chegou, aconteceu o que aconteceu. Mas eu queria conversar contigo, um dos grandes motivos da gente te convidar para bater esse papo era a tal crise dos três poderes, né? Inclusive tem um documentário que eu recomendo demais no Brasil Paralelo, que eu também já assisti, que fala exatamente o que está acontecendo no Brasil e ele
tenta explicar trazendo lá das raízes, lá, né, desde do que aconteceu na Europa para o que está acontecendo aqui hoje. Como que tu vê esse sistema de freios e contrapesos que estão acontecendo aqui no Brasil, que não está acontecendo, né? A gente tem que entender uma conjuntura, como é que surgiu essa coisa de dividir poderes, né? Por que eu tenho um poder judiciário? Por que eu tenho um poder executivo? Que veio com a ideia. Eita, tô só batendo aqui nessa bola. É mais antigo do que Montesquieu, né? Mas assim, de forma moderna para as revoluções liberais, isso aconteceu principalmente com Montesquieu, porque Montesquieu organiza, né? No espírito das leis, ele dá uma organizada nisso, né? Ele diz assim, ó, tem que ter o judiciário julgando, tem que ter o executivo executando as leis, tem que ter o legislativo criando as leis. Isso é o que o Montesquieu traz. Mas se você for na Grécia Antiga, já havia essa separação de poderes. Sim. Se você for em Roma, já havia essa separação. Ela só não era organizada dessa forma tal. Ela não era estruturada, porque assim, nós temos um período ali romano, Império Romano, ali Grécia, Império Romano. Aí o mundo dá uma travada, digamos assim, certo? Nessa estrutura de poder, e vai se definir em pequenos feudos, feudos, em pequenas situações, Idade Média e tudo, até surgir de novo a ideia de estados absolutos, né? de estados maiores, estados centralizados. E essa ideia de você ter um poder centralizado na mão de alguém e tudo depender da autorização desse estado para fazer algo, não é algo novo. Isso sempre aconteceu em termos históricos. O que é novo em termos históricos? Você respeitar a decisão do indivíduo. Isso é o novo, isso é uma novidade em termos históricos, que começa vamos dizer assim, a semente disso começa lá na Carta Magna de 1215 na Inglaterra, há 800 anos atrás, que é nada, repito, em termos históricos, é pouco tempo em termos históricos, né, 8 séculos, e em 1215 começa a discutir que eu vou ter que ter um devido processo legal, vou ter que ter um juiz que vai julgar, que é diferente do rei, vou dizer que o rei não pode mudar a regra da cabeça dele, ele está subordinado à própria regra, que é para ele, é para todos. Essa foi a grande mudança da humanidade. Certo? Porque... Eu até pensei coloca aí, Ariane. Tem um slide que eu coloquei aqui, eu pensei desse documentário, uma coisa que me chamou muita atenção, que fala, ó, hoje as democracias europeias são assim e no Brasil é assim assado. Coloca na apresentação, acho que é um dos últimos, esse próximo slide aí, Ariane. Que eu achei isso do documentário e achei bem interessante mostrar como é que no Brasil hoje, isso é do documentário lá, Crise dos Três Poderes, como é que no Brasil hoje, né, na mesma figura está o chefe de Estado e o chefe de governo, que indica o Tribunal Constitucional. Aqui no Brasil funciona assim, né? Que julga o parlamento. Que julga o parlamento. Então fica todo mundo na mão de todo mundo. Lá na Europa, por isso que dizem que as democracias mais modernas não são mais 3 poderes, né? São 4 poderes, porque eles estão dividindo ali. O parlamento britânico, a gente vê bem isso. Você vê quando tem um chefe de governo que não está funcionando bem, ele cai rapidinho, não tem crise, já coloca outro e vai. Mas o chefe de Estado ainda tem outro, né? Assim, o poder vai ser judiciário, legislativo, executivo, e você teve no Brasil a ideia do poder moderador, que era outro poder. O que você separa no executivo é a figura do chefe de Estado, certo, e a figura do chefe de governo, mas eles estão no poder executivo. Certo. Eles estão no poder executivo. Mas aí quando você pega lá 1215, aí você começa a separação, e a separação vai desaguar, e aí é legal falar disso aqui, ele vai desaguar nas revoluções liberais. Revolução Gloriosa na Inglaterra, Revolução Americana, Revolução Francesa. E essas revoluções liberais vão deixar muito claro o poder daquele órgão ali, que é o parlamento. Ou seja, que é a representação do povo. Sim. Tá, o parlamento é o grande graça da democracia liberal. E quando eu falo democracia liberal, eu nunca falo democracia, nunca vai ver usando a expressão só democracia. Porque aqui somos 4, né? Sim. Se nós 3 aqui votarmos, por exemplo, que alguém vai ser assassinado, foi assassinado democraticamente. Sim. Entendeu? É um voto democrático. Aconteceu dentro das 4 linhas. Das 4 linhas, né? Porque é democrático. Sim. Só que isso não é uma democracia liberal. Porque a democracia liberal ela tem a característica de quê? De preservar a vida, a liberdade e a propriedade. Ela tem a característica de preservar o indivíduo. O indivíduo é um que deve ser preservado, aquele que discorda, ainda que o governo seja contrário ao que ele pensa. Então ele tem que ter o seu direito de ideia, o seu direito de pensamento, a sua vida, a sua liberdade e propriedade preservada, ainda que o governo que esteja lá, escolhido por uma maioria, discorde da ideia dele. Os Estados Unidos poderia ser a nação que mais representa isso, mais próximo, ou tem uma outra nação que tu diz, cara... A Inglaterra talvez seja a mais antiga, né? Sim. A Inglaterra, o Reino Unido, né? A Grã-Bretanha talvez seja o mais antigo. Mas, sem dúvida, principalmente recente, né? São 1776, a Declaração de Independência Americana, é novo em termos históricos, né? Então, assim, sem dúvida, uma representação gigante para o novo mundo, né?
Então, assim, gigantesco. E o Brasil era, tá? Só para deixar claro, o Brasil, em especial no Império, era uma luz da América Latina. Ele era uma visão, pô, era o único império do Novo Mundo que existia. Então era... Inclusive, as constituições eles copiavam mesmo dos Estados Unidos, né? A nossa foi muito copiada. Sim. A nossa Constituição, a gente se inspirou na Constituição Americana, mas a nossa Constituição criada por Dom Pedro I foi muito copiada. Mas é legal, e a gente fala pouco disso, né? A gente sabe pouco disso. Mas é legal que o parlamento dá isso, e isso começa na Inglaterra, que vai crescendo o poder parlamentar, tanto que a Revolução Gloriosa é sempre a Carta Magna Inglesa, aumenta o poder do parlamento, a Revolução Gloriosa aumenta o poder do parlamento, as mudanças que houveram, limitando o poder do rei, aumentando o poder do parlamento, significa aumento do poder do povo. No fim das contas, sempre foi isso. Então, os Estados Unidos é uma representação, mas a Inglaterra também é essa representação, talvez até mais antiga do que o próprio Estados Unidos. Só que o mundo todo meio que copia isso, né? Meio que copiou isso caminhou para o mundo. As revoluções liberais se espalharam. Você teve as grandes revoluções liberais, mas o Brasil teve a dele, né? Querendo ou não, a Constituição de 1924 é uma representação disso, né? Quando você pensa em liberais, uma Constituição liberal, né, o pensamento liberal, ela se contrapunha a uma coisa que era o absolutismo, que era o poder concentrado no poder, na mão do rei. Era a cabeça do rei que definia. Exato. E houve uma briga, uma guerra, né? A Guerra do Porto, que é a Guerra da Independência Portuguesa, Dom Pedro IV contra Dom Miguel, Dom Pedro IV nosso, Dom Pedro I, Sim. certo? Pai de Dona Maria II, pai de Dom Pedro II, né? Dona Maria II foi a rainha de Portugal, que o Dom Pedro I abdicou do reino do Brasil, abdicou do reino de Portugal. Escolheu o Brasil. Né? Não, o Pedro I abdicou do Brasil porque, em nome do Dom Pedro II. Ah, tá. Depois abdica do reino de Portugal em nome de Dona Maria II. Foi chamado para ser rei da Espanha, não aceitou. Foi chamado para ser rei da Grécia e não aceitou. Porque, na lógica liberal, ele entendia a diminuição do poder do príncipe, a diminuição do poder do rei. Quanto menos poder um governante tem, mais poder o povo tem. Então, foi isso que permitiu que crescimento Pode dizer que é uma figura subestimada no Brasil, poderia ser muito mais valorizada? Poderia, e o cara que destruiu a reputação dele é um dos maiores canalhas que o Brasil já teve, chamado Getúlio Vargas, né? Que fez um trabalho desse. Tanto o golpe militar fez isso muito fortemente, né? Tratando ele como um cara que era um simples galanteador, né? Um cara que gostava muito de mulher, e gostava mesmo, tá? Para deixar claro. Sim. O cara teve conhecidos mais de 30 filhos, assumiu todos eles, certo? E a turma trata como um cara limitado, idiota. Um guerreiro que ganhou todas as batalhas. O Brasil só perdeu uma guerra, que foi a Guerra do Uruguai, mas ele ganhou todas as outras guerras que ele disputou, todas as batalhas que disputou, inclusive essa do Porto. Né? Muito interessante, inclusive, o histórico da batalha dessa Guerra do Porto. E ele ganha do absolutismo de Miguel. Tanto é que essa é a última batalha entre os liberais e os absolutistas. Miguel absolutista, dois filhos de Dom João VI. Miguel absolutista, Dom Pedro IV, né? Era um liberal. E aqui a lógica liberal ganha do absolutismo. Isso se espraia para o mundo. Ou seja, ali era a última grande batalha disso, porque o liberalismo via vencendo, mas assim, o pedra que enterra o absolutismo no mundo foi com Dom Pedro IV. E isso permite toda uma perspectiva da limitação do poder do rei. Sim. Só que a coisa do executivo ser hipertrofiado, ele ter muita força, ser muito grande, sempre foi histórico, sempre aconteceu isso. O estranho é o que estava acontecendo no século XIX. Mais poder do parlamento, menos poder do rei, mais limitação disso. No século XX, o pêndulo volta com nazismo, comunismo, fascismo, com o executivo muito forte. Mas era essa a graça. Só que o liberalismo estava lá, brigando para sobreviver, brigando para limitar o poder do rei. Então, essa foi a graça, essa foi a motivação. E pouca gente sabe disso, né? É uma ideia que parece que cara, sempre foi assim. Não. Isso é a novidade. Isso é o que não existia. E foi isso que permitiu que o mundo se tornasse muito rico. Né? O mundo era muito... Nós somos pobres, né? Assim, a realidade, o mundo é pobre se você não produz nada. Se você não, eu brinco muito quando quer dar exemplo para meninada, eu digo assim, você já viu Walking Dead? Aí o cara diz, já vi. Pronto, Walking Dead é o mundo sem produzir nada. Né? A pandemia foi um exemplo disso, né? O mundo parou de produzir, o mundo fez o quê? Opa, produção... Todos os PIBs foram para baixo. Porque a produção para, né? As pessoas param de produzir. Sim. É isso que gera riqueza, é produtividade. Walking Dead você não consegue produzir porque tem lá um zumbi te matando todo o tempo, né? Então você para a produtividade. Então você tem que gerar essa riqueza. Só que a partir de 1800, se você pegar um gráfico chamado gráfico Bota, o mundo faz assim, ó, em termos de riqueza. Ele vai ficando cada vez mais rico, cada vez mais próspero e cada vez mais seguro. Nunca foi... Essa é a melhor época para ser homossexual. Essa é a melhor época para ser mulher. Sim. Certo? Se você voltar aos períodos históricos, as mulheres eram violentadas. Elas não tinham segurança. Era muito perigoso, tinha muita guerra. Então, assim, e mulher, criança e velho era destruída em termos de guerra.
Hoje, o mundo é muito seguro exatamente para aqueles que são os mais frágeis, inclusive quando eu falo frágeis, é fisicamente, certo? Porque essas pessoas tendem a ser protegidas na sociedade livre. Né? O pessoal diz, por isso que eu digo assim, eu não consigo entender como um homossexual é de esquerda. Não consigo entender. Em todos os regimes, foram perseguidos, nazistas, né? comunistas, socialistas, todos foram dizimados. Eles não foram perseguidos, não, eles foram assassinados, dizimados. E usando a camiseta do Che. É exatamente um cara que matou com prazer homossexuais, segundo ele próprio dizia. Sim. Tá certo? E assim, e gente diz que ser de esquerda tem lógica socialista. Para mim é assim, é você pedir a sua própria morte. Porque no limite, no sonho deles, você será dizimado. E voltando um pouco ainda para essa dificuldade que a gente teve no Brasil, eu queria... Você é muito didático quando passa pontos. Eu queria traçar uma linha do tempo quando começou essa corda a ser esticada aqui no Brasil. Poderia se dizer que foi ali no impeachment da Dilma que o Lewandowski rasgou a Constituição e deixou ela com os direitos podendo... Você fala do judiciário, né? Judiciário com o executivo ali, A partir desse momento, traçando uma linha do tempo. A gente poderia começar daí? Vamos lá. Eu, inclusive, tenho um mandado de segurança contra essa decisão contra a Dilma. Né? Eu ajuizei no Supremo na época. Ainda pelo PSL, né? Que pediram como advogado para fazer o mandado de segurança, eu fiz, porque o que é que aconteceu ali? Houve pedaladas, né? Pedalada, para explicar de forma muito simples, é você usar o cheque especial da sua conta, só que para um presidente usar o cheque especial, ele tem que pedir autorização para o Congresso. Basicamente, isso é, assim, resumindo... Que todos os outros fizeram, mas fizeram bem, porque pediram autorização, foi feito, e aqui assim, lá... Nada, assim, era... Uma hora você navegar no cheque especial momentaneamente, por meio-dia é ruim. Sim. É ruim, tá errado? Tá. Poderia sofrer impeachment? Poderia. Só para deixar claro isso, né? Impeachment não é só uma decisão jurídica, ela é política também. A economia estava lá embaixo. E aí você vem, né? Era previsível o que ia acontecer, né? Em 2010, quando surgiu em 2008 surgiu a crise, o que é que o Lula fez, né? Aumentou o M1, né? Que é a expansão monetária, não é só imprimir dinheiro loucamente. Nunca tinha sido imprimido tanto dinheiro no Brasil como naquela época, né? Para pagar a conta. O Brasil sobe, né? Porque imediatamente você tem uma subida no PIB, mas ele faz assim, né? Sobe e desaba. E aí você, obviamente, isso não vai ser sentido no D0, vai ser sentido depois. Mais à frente. A Dilma mente nas eleições dizendo que não havia crise, né? Que quer dizer, só havia crise no mundo, não havia crise no mundo, só no Brasil. O mundo estava se recuperando da crise de 2008. Foram números de pandemia da Dilma ali, né? Aí 2015, 2016, você teve 2 Covid, né? 2015 e 2016. Essa foi a realidade. E aí você desaba fortemente. Só que a Dilma faz o quê? Como ela não tinha arrecadação para custear o negócio dela, o Bolsa Família, o que ela pegou? Ela pegou o cheque especial dos bancos estatais e pagou o Bolsa Família com esse dinheiro. Isso é pedalar. E é muito dinheiro. Foi muito dinheiro. Certo? Com isso, começa a crise, né? Uma crise institucional. Impeachment é uma crise institucional. Você falou do parlamento, né? A nossa Constituição ela foi criada para ser parlamentarista. Que só teve um país no mundo presidencialista como o Brasil que não teve golpe de Estado, que foi os Estados Unidos. E mesmo os Estados Unidos tiveram 4 presidentes assassinados, alguns sofrendo atentado, como o Ronald Reagan, né? Foi assassinado o Abraham Lincoln, foi assassinado o John Kennedy, e mais 2 presidentes foram assassinados nos Estados Unidos. 4 presidentes assassinados. É muito, né? Tá? E mais outros baleados. Tipo assim, é muito... Pensando numa democracia muito consolidada, você pode dizer estatisticamente não é nada, né? Sim. Mas pensar, tipo assim, morreram 4 presidentes, é muito. Por sua vez, o parlamentarismo, você mudou agora, por exemplo, para a primeira-ministra inglesa e, pô, é um problema, então, mas é do jogo. É isso que ele está falando, consegue, é menos traumático, né? Bem menos traumático. Você tem a rainha que estava ali mantendo a estabilidade, por isso que eu admiro muito o império. Eu sou monarquista, né? Eu admiro muito a ideia de você ter ali alguém preocupado com a próxima geração e não com a próxima eleição. Certo. Que é a ideia do monarca, né? O cara que tem o chefe de governo, ele está ali preocupado com a próxima eleição, né? O cara está preocupado se vai ser eleito ou não na próxima. Essa é a primeira preocupação dele. A segunda é se ele vai ser reeleito, né? Então, são essas 2 preocupações do cara. Então, você começa a esticar a corda ali, né? Porque o impeachment é uma crise institucional. Não tem jeito. Você está travando, quebrando toda a ordem do jogo. Está dentro do jogo, né? Está posicionado, mas você tira um eleito que estava ali, foi eleito por voto popular, tal, 2 anos, pouco mais de 2 anos do fim da eleição, e assume o seu vice-presidente, que é a chapa, né? Tem que lembrar sempre isso, né? Sim. Quem votou no Lula votou no Alckmin, assim como quem votou na Dilma votou no Temer.
O pessoal parece esquecer disso. E né? na Dilma, assim, até para quem é leigo, assim, foi a primeira vez, pelo menos assim, ao meu ver, porque às vezes, como a Constituição deixa muita margem para interpretação, foi a primeira vez que foi contra um texto expresso da lei mesmo ali, dizia que perdia os direitos políticos. E não foi feito. Aí você chega no julgamento, né? O julgamento ele é comandado pelo presidente do Supremo. O presidente do Supremo à época era o Ricardo Lewandowski, que foi indicado pelo PT, né? Foi indicado pelo Lula. E o Ricardo Lewandowski, quando assume aquela posição, ele dá um acordo maluco, irresponsável, inconstitucional, absurdo, dizendo que vai perder o mandato, mas não vai perder os direitos políticos. Sim. E havia um precedente muito claro do próprio Supremo com relação ao Collor. Collor recente. Que foi 92, né? 91, 92. Então você teve ali 92. Você teve o impeachment do Collor, perdendo, obviamente, os direitos políticos, perdendo o mandato, perdendo os direitos políticos. Porque é o que está expressamente escrito na Constituição. E os caras deram interpretação maluca na cabeça deles. Tá? Eu tenho um mandato de segurança que a Rosa Weber sentou há 6 anos, está sentada em cima disso. E ainda está lá. Está lá. Para ser julgado, até hoje não foi julgado essa posição, até para afirmar o posicionamento, né, em relação a isso. E aí começa o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro é eleito, é muito engraçado, né? O Brasil, ele é sempre acontece algo nos Estados Unidos e depois vem algo acontecer no Brasil. É impressionante, Tem é verdade. o mesmo Alberto Vargas Llosa que eu citei, escreveu um livro chamado O Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. É muito bom esse livro. E esse cara vai dizer que as ideias vêm morrer na América Latina. Né? As ideias vêm morrer aqui. Então, porque isso acontece principalmente nos Estados Unidos, a gente olha muito... A América do Sul olha muito, óbvio, para a América, né? A gente olha muito para a gente mesmo e olha para os Estados Unidos como uma referência. E aí acontece os ciclos eleitorais, né? O ciclo eleitoral americano e argentino é parecido, o ciclo brasileiro vem 2 anos depois. O que costuma acontecer nos Estados Unidos costuma acontecer no Brasil 2 anos depois. Em 2016, Donald Trump foi eleito. Qual foi o primeiro livro que a esquerda começou a escrever? Como morrem as democracias. A direita ganhou, morreu a democracia, né? É engraçado, né? Quando o meu adversário perde, a democracia morre. Sim. Quando eu ganho, a democracia ressuscita, né? É basicamente isso. A democracia só é viva... Mas esse livro não fala da Venezuela? Não, esse livro fala dos Estados Unidos. Esse livro fala dos Estados Unidos, como as democracias estão morrendo, né? Entendi. Como a direita... Porque é impensável para essa galera admitir que alguém possa se contrapor à ideia deles. Né? As democracias morrem, a democracia americana. Entendi. Tendo Trump sido eleito. Não é a Venezuela, não é a Coreia do Norte, não é Cuba, não. Tá certo? Como as democracias morrem, ou seja, aí vou falar da rede social, vou falar das pessoas falando, é isso que traz esse livro. A minha visão, canalice total. Certo? Vamos falar mais na frente das fake news. Porque agora a esquerda foi eleita e a democracia ressuscitou. Né? Foi eleito nos Estados Unidos e foi eleito aqui. Né? O Trump é eleito e o Bolsonaro é eleito. E na América Latina toda, né, praticamente. Esse pêndulo vai e volta. Isso é do jogo, tá? Sim. O pêndulo alternância de poder. Vai e volta. Se você pensasse a época da eleição do Trump, estava azul praticamente a América do Sul toda. Sim. Certo? O Brasil estava vermelho, vamos lá, azul com o Temer, tá? Mas estava praticamente azul em quase toda a América Latina. Em 2018, o Bolsonaro é eleito, certo? Naquele momento. E a eleição do Bolsonaro, que eu não esperava, tá? Se me dissesse 1 ano antes da eleição, eu disse, cara, esse cara é doido, não tem condição, vai aparecer alguém diferente. Será que a facada, se não tivesse facada, ele tinha ganho? Acho que sim. Sim, do mesmo jeito? Acho que sim, acho que teria ganho do mesmo jeito, né? Porque não havia... O Haddad não tenha o poder... A esquerda, ela é refém do Lula. E aí que tá, quando ele morrer, acabou a esquerda ou não? Porque ele não conseguiu construir outros líderes abaixo dele. E nunca quis, né? Nunca quis. Sendo claro, a esquerda é refém do Lula, né? Então a esquerda se limita ao Lula. Isso é péssimo para a esquerda. Sim. Tá? Até o Lula morrer, vai ser muito difícil ter alguma possibilidade. Vai ficar na casa sem jeito, né? Já que morreu, vamos ter que ir atrás de outro líder. Mas porque poderia estar florescendo várias ideias, como era antes, né? O social-democrata aqui e tal, algumas ideias que podem ser aproveitadas, mas não floresce nada, né? E nem vai, né? Porque enquanto o Lula... Preste atenção. Em todos os momentos que o Lula pôde ser candidato a presidente, ele foi. Sim, desde 89. Todas as vezes que ele pôde ser candidato a presidente, ele foi. Não existe nenhum momento que ele não pôde e não foi. Certo? Desde 89. Então, assim, ele não pôde na eleição do Haddad e não pôde, e não pôde, porque seria a terceiro mandato dele e não pôde, foi a Dilma. Mas em todas as possibilidades, ele foi candidato todas as vezes.
Então, é uma realidade própria do Lula. Ele nunca abriu porta para dizer assim, ó, eu vou apoiar abertamente esse candidato, salva a Dilma, porque ele era obrigado. Pegando esse gancho que você está falando que ele poderia estar eleito ou não, pegando só um pouquinho da Lava Jato, por que o Supremo mudou tanto de opinião? Porque antes eles se embarcaram com a Lava Jato, né? Foram gostando e tal, depois mudaram tudo e derrubaram tudo que foi feito. Vamos lá. Aí começa a ter o Bolsonaro é eleito com 3 pautas. Uma pauta conservadora, vamos dizer assim, né? Uma pauta conservadora assim, de tradição, família. Que é os penduricalhos aí que... tradição, família, ele trazia isso, né? Ele trazia essa visão de tradição, família. Acho que foi uma das pautas que ele manteve ainda, né? Que é Deus acima de... Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele trazia essa pauta muito forte. E a pauta lavajatista, né? Até mais, né? Combate à corrupção, que era representada pela Lava Jato. Tanto que puxou o Moro, né? E uma parte com o Paulo Guedes. O Moro, vai lá, até da representação. O Bolsonaro representando essa coisa família, o Moro representando essa coisa Lava Jato e o Paulo Guedes representando a ideia do liberalismo. Então ele pegou essas 3 forças. Aí você vai dividir. Aí o Bolsonaro ele vai para o embate, né? Ele é um cara completamente inábil. Se ele tivesse sido um pouco mais político, ele tinha... Se fosse o Bolsonaro o segundo turno da campanha, como ele agiu no segundo turno da campanha durante o governo dele, ele teria sido eleito com a mão nas costas. Ele perdeu a eleição para ele, certo? Só para deixar claro, é a primeira vez na história que um candidato é eleito com a máquina do Brasil perde a eleição, né? Sim. Tem muito recurso o governo federal. E ele usou todos, tá? Usou todos violentamente. Rapou o caixa. Não rapou porque, assim, ele conseguiu organizar o caixa porque ele tinha gente muito boa por trás dele. Essa é uma vantagem do Bolsonaro, né? Os ministros do Bolsonaro eram muito bons. Paulo Guedes, muito bom. Tarcísio, muito bom. Tereza Cristina, muito bom. Então, assim... Isso é uma coisa que pode ser elogiada dele, que ele soube formar líderes. É tanto que todo gente que foi eleito aí que trabalhou com ele, né? Ele elegeu praticamente todos os candidatos a governador que ele colocou. Ele elegeu quase todos os deputados e senadores que foram ministros dele. Né? Assim, foi a vitória do parlamento do Bolsonaro é absoluta. Sim. Do bolsonarismo ganhou no parlamento de forma absoluta. Foi uma derrota gigantesca, né? Se fosse o parlamentarismo, a derrota tinha sido absurda, né? Foi uma surra o que aconteceu no parlamento, seja federal, seja estadual, foi uma surra absurda, tá? E aí você começa a ter esses 3 pontos e aí ele vai para o embate com a Globo e vai para o embate contra o judiciário. Começa, né? Esse embate contra o judiciário. E ele vai ficando mais forte. Tem um momento em que a Lava Toga, que era a CPI que ia sair no começo do governo Bolsonaro, ela ia sair. E quem desfaz essa CPI por acordo a própria família dele. É o Flávio Bolsonaro, que estava no Senado, articula para tirar as assinaturas da CPI. Porque ele tem problema com a justiça, que poderia sobrar para ele. O que é que começou a acontecer? O problema do Flávio começou a aparecer e dos filhos começou a aparecer no Rio de Janeiro. Isso poderia subir para o Supremo, porque ele tinha mandato, tinha foro, prerrogativa de foro, e isso poderia bater no filho. E aí poderia, né, digamos, né, que pode ter havido um acordo, não sei se houve, mas o fato é que as assinaturas foram retiradas. E foi trabalho do Flávio Bolsonaro para isso. Você acha facilmente na internet. Pode dar Flávio Bolsonaro, Lava Toga, você vai ver quem trabalhou para retirar as assinaturas. Poderia hoje ter outro resultado se tivesse acontecido essa CPI, né? Poderia. Aí chega na censura da revista Oeste, que foi criticada por muita gente inicialmente, praticamente foi unânime a crítica da censura da revista Oeste, naquele inquérito absurdo, inconstitucional, equivocado, que foi aberto de ofício pelo Toffoli, nomeando de ofício o Alexandre de Moraes, que também não poderia fazer. Tudo errado ali, tudo muito errado. E aí aí começa a primeira censura, aí começa a esticar a corda mesmo. Opa, o judiciário está começando a censurar. O Brasil, nós brigamos fortemente, a maior briga contra a ditadura militar é o quê? Violação à liberdade de expressão. A esquerda falou isso fortemente, né? É tanto que a Constituição de 88 ela foi construída, alguns dizem que é até revanchista, porque foi 21 anos ali de ditadura, e os caras colocaram todos os direitos possíveis na Constituição. Grande parte dos direitos, engraçado isso, né? Grande parte dos direitos estavam no artigo 175 da Constituição de 1824, né? Grande parte dos direitos no artigo 5º estava na Constituição de 1824. O que não estava era a parte de liberdade de expressão. Tipo assim, essa parte mais reforçada, mais detalhada. Então, a Constituição está no artigo 5º, está no artigo 219, está no artigo 220. A ideia de liberdade de expressão está várias vezes em outros lugares que não estava só numa parte, no artigo 1824. E isso começa a esticar a corda. E essa corda é muito esticada quando o Daniel Silveira, né, deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, faz aquela live no domingo à noite, esculhambando os ministros,
E 2 dias depois o cara é preso em flagrante. Só que deputado, assim, o podcast, digamos assim, não estava acontecendo de domingo até terça, né? Ele foi feito hoje, foi publicado... O flagrante perpétuo, né? Que aí eles vão chamar isso de crime continuado. Só que o Supremo tinha um entendimento já pacificado que aqueles vídeos de fuzil no Rio de Janeiro não são considerados crimes continuados, porque foi filmado naquela época. Então não usaram o precedente do Supremo para o Daniel Silveira. Não usaram o mesmo precedente. E assim, lembrando, tinha que ser em flagrante delito. Deputado só pode ser preso, deputado senador só pode ser preso em flagrante delito. Mas ele mesmo se fosse só um crime de opinião, que não existe crime de opinião. Existe, né? Difamação no Brasil existe, difamação, injúria. Não, tudo bem, difamação, injúria e calúnia, mas não existe um crime de opinião. Não, pelo fato falando. Só de discordar, não. Exato, não existe. Foi não usado existe como crime isso. Político, né? Exato. Não, crime de opinião política, não existe, né? Estão querendo trazer aí no novo pacotão aí, que já vai falar disso, mas vamos lá, continuando o raciocínio da linha do tempo. E aí você vai ter isso com o Daniel Silveira, aí a corda é muito esticada. E aí o parlamento, eu fui diretor legislativo da bancada do Novo na Câmara dos Deputados. Então eu trabalhei no Congresso Nacional, eu montei a liderança do Novo em 2019. Né? Desde o dia 1 de janeiro, desde o dia 4, eu fui montando a liderança, contratando as pessoas, montando esse primeiro momento. Eu fiquei lá de 2019 até metade, pouco mais da metade de 2020. E estava lá no momento em que os caras... porque tinha que ser perguntado para a Câmara se podia prender o Daniel Silveira ou não. E acho que foi nesse momento aí que lavaram a mão. Foi nesse momento. E aí o Supremo viu, se a gente foi lá, perguntou, eles não falaram nada, agora a gente vai... Não é só não falaram nada, eles autorizaram. Agora eu vou avançar aqui cada vez mais. Se tivesse travado ali, o Supremo tinha voltado para a posição dele. Ei, tá brincando não, amigo. Aqui é... Esse problema aqui é nosso. A gente pode até tirar o mandato dele, fazer algo... Vocês fiquem na de vocês e nós vamos fazer o papel nosso, respeitando os pesos e contrapesos e a responsabilidade de cada... Até porque ele não está falando por si só, ele está falando pelos 100 mil, 200 mil votos que ele teve. Exatamente, e teve muito, viu? O Daniel Silveira foi muito bem votado nessa eleição de 2018. E aí, quando foi nesse momento, esse candidato, esse parlamentar foi autorizado a prisão dele. Os liberais brigaram fortemente contra isso. E o pessoal disse, cara, vocês estão defendendo esse maluco. Não, a gente não está defendendo o cara. A gente acha esse cara um idiota. Sim. A gente está defendendo o seguinte, se vocês estão fazendo isso com esse cara, o que vocês podem fazer amanhã? Abriu o precedente. O que vocês podem fazer amanhã? E aí esticou a corda mais ainda. Que aí o Alexandre de Moraes ficou muito confortável. Né? Entendeu? Porque ninguém fez nada contra ele. Aí foi crescendo até chegar nas eleições. Aí nas eleições a corda esticou completamente. Eu acho absurdo qualquer possibilidade de defesa de golpe militar. Sou completamente contrário a dizer que ativar o artigo 40... Não existe isso de ativar o artigo 42. Trazendo bem objetivamente, lá no 142, uma opinião que eu escutei num comentário falando assim, a legislação está lá, mas não tem um gatilho, faltou um gatilho para ativar aquilo ali. Mas a legislação não está lá para dizer que as Forças Armadas têm um papel de institucional, de ser subordinado aos poderes, e só isso. É como eu descrevo, a presidência tem essa função. As Forças Armadas têm essa função. O regulamento interno das Forças Armadas vai dizer, né, como é que vai funcionar o Exército, como é que vai funcionar a Aeronáutica, como é que vai funcionar a Marinha. Mas não tem papel ali de dizer que vai fazer isso. Né? O que poderia acontecer é, vou fazer uma intervenção militar, como aconteceu no Rio de Janeiro durante o governo Temer até. Houve uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro na segurança pública. Que aí alguns devidos processos legais não são obedecidos, porque tem que a aí segurança foi dada é maior. A garantia da lei e da ordem, que é uma exceção. Né? É uma exceção constitucional, mas não se aplica a esse caso concreto. Vamos fazer isso contra o Alexandre de Moraes. Não, tem que punir o Alexandre de Moraes. Rodrigo, mas isso teve problema nas eleições. Vai para a investigação nas eleições, pune o cara. Segue a regra constitucional. Mas nesse caso que o mal já está feito, que foi pela condução das eleições, já está feito. Na tua opinião, não tem mais o que fazer sobre as eleições? Meu entendimento, não tem mais nada a fazer, a não ser que você prove fraude. Rodrigo, você acha que houve algum nível de fraude? Acho que houve. Prova é outros 500. Se tem um tamanho para mudar o resultado eleitoral, certo? Para isso. Mas que houve algum nível de fraude, acredito que houve. Certo? Rodrigo, você consegue provar isso? Não consigo provar isso. Eu só acho. Acho que houve. Parece que houve. Né? Estranho alguns pontos. Mas não dá para dizer assim, taxativamente, houve fraude na eleição. Não faria isso. E assim, deu para observar claramente que tinha um lado. Né? A gente viu, até pela... Tudo que era pedido por um lado, não, você tem 2 horas para responder, 24 horas para responder. E se não responder assim, eu vou lhe multar, vou mandar lhe investigar. Isso foi invertido totalmente a lógica num processo normal, né?
Chega ao ponto da resolução que chega no Alexandre de Moraes, né, que é uma resolução maluca, que dá os poderes absolutos ao Alexandre de Moraes para poder, por exemplo, fechar esse podcast sem qualquer devido processo legal. Porque, sem nem se citar, né? Sim. Sem nem te citar. Porque assim, muita gente. Aí a gente já está entrando na questão da censura. Eu entendo assim, por exemplo, se uma plataforma, um Twitter, o Instagram, vai lá e me bloqueia, é a mesma plataforma é dele, ele faz o que ele quiser. Apesar de ser praça pública, ele beleza, mas a plataforma é dele. Mas... Cumprida a regra prévia do jogo que ele estabeleceu, você pode até brigar juridicamente. Sim, assim, aí é os critérios dele. Você está descumprindo a regra que você mesmo estabeleceu, aí dá para brigar. Beleza, mas o Estado fazendo isso, complicado. Porque assim, o Twitter de fechar, porque, por exemplo, eu levei um Shadowban agora no Instagram. Nunca tinha levado, né? Levei o primeiro Shadowban no Instagram, porque eu vi uma postagem super divertida falando de tipo assim, orientações de pessoas que nunca viram futebol. Aí ficou, torcer pra Argentina, 2 bicas. Torcer pra... eu quase posto esse, quase reposto esse aí. Eu me diverti muito. Foi discurso de ódio pra eles. Foi. Apareceu lá. Você foi bloqueado. Obviamente o skate deve ter denunciado, enchido o saco e deve ter tido isso. Mas era muito divertida a postagem. Sim. Tinha 10 mil compartilhamentos da postagem. Quando eu fui ver, tipo, eu tinha que colocar de manhã. Cara, eu ri muito daquela postagem. Passei tempão. Eu vi a postagem e ria de novo. Porque eu me identificava muito com aquilo. Depois eu vi até uma postagem mais bonitinha de cartão amarelo. Sim. A cartão amarelo e vermelho, mas não era tão divertida quanto as bicas. E falando da censura, o episódio mais claro que aconteceu... Mas assim, lembra, isso era a regra do Instagram. Sim. Isso é censura? Não. Sim, exato, é isso que eu tô falando. É um ambiente privado, é a mesma coisa. Eu te convidar pra minha casa, tu não obedece minha regra, tu te taco pra fora. Não é o Estado interferindo. Ele só me deu um red flag, né? Ele disse, tu vai ter consequências se tu continuar fazendo. E eu tive, né? Tu vai ter consequências aqui dentro da regra do jogo para isso. Não sei se ainda está assim, mas até anteontem, se a pessoa quisesse me achar, tinha que botar lá Rodrigo Saraiva Marinho. Se botar só Rodrigo, mesmo um seguidor que tenha 100 seguidores, não me achava botando só Rodrigo. Cara, eu acompanhei tua live quando a gente estava falando sobre a censura aos meios de comunicação, inclusive Jovem Pan, falando que não pode falar alguns termos. Isso eu nunca tinha visto na vida. Durante a ditadura militar, isso era feito. E foi engraçado que lá a ministra, né, Carmen Lúcia, disse, não, só por um tempo e depois foi. Esse tempo não passou ainda está aí, né? Não, o discurso da Carmen Lúcia é um pouco mais longo, né? Tipo assim, ela fala de um tempo, mas ela diz outra coisa. Ela diz assim, ali ela estava tratando exatamente do documentário do Brasil Paralelo. Né? Que eu acho que foi pior ainda, porque depois eu assisti e não tem nada incriminando o outro lado lá. Não, pelo menos durante a ditadura militar, o pessoal via antes, né? Eles nem viram. Via antes. Ele pretendia, cara, me manda aí um documentário para ver se tem alguma consequência. Eu não cheguei a ver o documentário, tá? Provavelmente se tivesse sido durante a eu assisti. Eu não sei se eles deram uma amenizada depois do... Não tem nem perigo. Mas eu assisti não tem nada... pelo contrário, eles meio que dão a entender, tem 3 teorias lá, que é o pessoal do PCL Raiz lá, o Álvaro Antônio com Joyce House, não sei o que, é um negócio meio doido. Depois eu assisti para entender. Não vi, confesso que não vi ainda. Sou fãzaço do Brasil Paralelo, mas não vi ainda. Gosto muito do turma de lá, do Henrique, dos meninos lá. Gosto demais deles. Mas na decisão que ele pediu para censurar o Brasil Paralelo, qual foi a justificativa? Tu lembra? Primeiro, ele vai falar que há muita... O Brasil Paralelo se financia demais, tem muito financiamento próprio, gastou muito dinheiro com... Ele começa assim, né? Como é que uma instituição como o Brasil Paralelo gasta 3 milhões em propaganda? Pô, o dinheiro é deles, pô. Tá declarado, tá dado. Com 500 mil assinantes. Tá, dane-se. Você tá gastando R$1 bilhão. Você tem dinheiro para isso, é projeto deles. Sim. Só que eles querem vincular sempre a essa coisa do apoio, eles querem fazer a vinculação, né? Propaganda é dinheiro, propaganda, apoio a um candidato e por isso não pode acontecer. Eles querem sempre vincular que um lado segue o mesmo modus operandi do outro lado. Eu acho que foi nessa decisão que eles criaram também, inovaram, pelo menos ao meu ver. Eles falaram que existiam vários fatos verídicos, mas que a conclusão era uma desinformação. Pô, agora vai dizer o que eu concluo na minha cabeça. Ele vai falar o seguinte, né? Foi uma decisão um pouco atrás, que ele vai falar em desordem informacional. Isso. Que ele vai falar que era a ideia do Lula ser ex-presidiário, que ele vai falar disso aí. Ele vai dizer, isso tudo é verdade, mas o eleitor pode ser induzido a erro. Aí ele vai chamar dessa aberração jurídica, porque não há outro nome para isso, chamado desordem informacional. Não tem nem previsão em nenhum canto. Não, foi tirado da cabeça do Ricardo Lewandowski. Tá? Uma piada isso, né? De desordem informacional. Isso é uma aberração jurídica. É aquela história, eu não gosto de como foi a verdade e agora eu quero alterá-la. Né? George Orwell, lá no 1984, não faria melhor. Certo? Mas, voltando aqui à decisão específica, ele vai falar de monetização, vai falar desse ponto, vai dizer que isso poderia beneficiar um candidato, que seria, teoricamente, o Bolsonaro, e a Carmen Lúcia vai dizer, nesse caso concreto, como pode beneficiar, nós estamos aqui decidindo que
O precedente de censura, ele é contrário ao Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Federal não tem essa mesma concordância, não acredita nisso, não pode haver censura prévia, mas isso só vai acontecer até o dia 30 e até o dia 30 eu estou ok. Putz. Só que não existe isso, pessoal. A Constituição, ela não é para ser usada, não é para ser tirada em momentos de crise. Ela serve para momentos de crise, principalmente momentos de crise, para você olhar assim, ó, a regra do jogo é essa. A regra do jogo é essa. Segue a regra do jogo, em especial em momentos de crise. Ah, mas pode não ser tão legal para ti, né? Porque para quem está seguindo a regra do jogo está estabelecida. Segue ela. E assim, eu até, você que assiste Papo na Boa aí, pode ser até nosso último episódio aí, que é tanta coisa que a gente está trazendo aqui, brincadeiras à parte, mas a gente chega no ponto que eu queria também chegar nessa conversa contigo, que é o grande dilema do mundo hoje, diria assim, que é a história das fake news. O que é verdade, o que não é verdade, criaram pós-verdade, fatos e tal, trazendo o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece aqui. O que tu acha que vai ter o caminho que vão propor? Porque será que vão querer criar uma lei tipificando fake news? Foi o seguinte, né? Eu falei que 2016 foi o Trump, 2018 foi o Bolsonaro. Né? Mais ou menos ali em 2020, o Trump na eleição disse para a CNN, né? You are fake news, né? Ele disse para um repórter da CNN, né? E ele pega esse gancho como se fosse algo novo. Fake news não é novo. Sim. Fake news é algo que existiu. Sempre existiu. De mentira, de desinformação, existe na história sempre. Em campanhas políticas nem se fala. Que eu digo o PT, né? Dos dois lados sempre não, teve. Mas Né? assim, o PT é rei nisso. Rei. Sim. Ele destruiu a reputação da Marina, né? Silva. Destruiu. O Romeu Thomas escreveu um livro chamado Assassinato de Reputações. E era sobre isso? É sobre isso, né? Porque é sobre a destruição de alguém não usando a verdade. O que foi o Janones durante essa campanha agora? Foi trabalhar com fake news, que é o que o PT sempre fez. Não é uma novidade. Só que tem um nome bonitinho, novo e moderno para isso. Certo, aí eles estão querendo criar, vai dizer que alguém vai regular, inclusive, recentemente, esses dias agora, que o TSE tinha contratado uma empresa para monitorar o que estava sendo falado. Olha a loucura que a gente chegou. Contratou a Partner, né? Parte de Comunicação, ela é limitada, paga R$250 mil agora em setembro, para terceirizar o poder de polícia, né? Que o poder de polícia é algo eminentemente estatal, né? Vamos pensar que o Estado, qual é a principal característica do Estado? Ter o monopólio da força. Essa é a principal característica do Estado. Então, ele caracteriza a possibilidade de alguém particular. Só o Estado pode usar a força. Ele delega poder a um particular para usar de controle de poder de polícia. Isso não poderia acontecer de jeito nenhum. Isso é o básico. Você estuda na introdução ao estudo de direito. No primeiro semestre você estuda isso. E assim, trazendo esse ponto que tu falando da introdução do direito, é engraçado porque assim, eu lembro que o Alexandre Moraes ele era conceituado os livros dele, pelo menos, antigamente. Vendeu muito livro e tal. Ele não é ingenuidade que ele está fazendo isso. Ele está fazendo por algum motivo. Mas assim... Poder tende a corromper, o poder absoluto corrompe absolutamente. Absolutamente. Esse é o Lord Acton, foi feliz demais nessa frase. Né? E assim, eu vejo pouquíssimos juristas levantando a voz, por exemplo, assim como você. Por isso que me chamou a atenção e quis chamar aqui. Cara, a gente não vê, eu pelo menos vejo pouquíssimos no Brasil todo falando desses absurdos. Vindo no carro, escutando no rádio aqui algumas coisas, dizendo até esse juiz que se aposentou agora, desembargador que se aposentou recentemente, ele está abrindo a boca porque ele se aposentou. Mas todos os juízes, todos não, mas grande parte está incomodado com isso e não vê solução. É engraçado isso, né? O direito, quando você ensina no Brasil, você não estuda law, né? Você não estuda a lógica do direito. Você estuda ali a legislação, né? É quase assim, o artigo tal da Constituição diz isso. Você não entende por que a Constituição foi criada. Você nem sabe que o Brasil teve 8 constituições, contando a Constituição de 69 e estudando direito constitucional. Você não entende a lógica constituinte, por que ela foi criada. Você vai estudar se a Constituição é escrita, se a Constituição não é escrita, um monte de, daqui para nós, um monte de bobagem, entendeu? Que é decoreba pura e você não consegue entender law, como diria o Hayek, né? Você entende legislation, você entende a legislação, né? E assim, que ela muda. A característica eminente da legislação é que ela vai mudar, como 2 e 2 são 4. Certo? O Código de Processo Civil, que era o de 73, que antigamente era de 39, agora é de 2015. Já o Código Penal, que é lá de 1950, já vai estar outro. Então, está desatualizado. Não precisamos atualizar o Código Penal. Porque isso próprio, crime de vadiagem, né? Nem existe mais. Isso é próprio da legislação. Sim. Só que o law não muda.
Os princípios do direito não mudam, a lógica do direito não muda. E isso não é ensinado. Isso não é ensinado. Então, quando você pensa essa galera, é um pessoal que é muito ligado à função estatal, porque é onde está decorrente o poder. Né? Então, se o Estado diz que aquilo está ok, aquilo está ok. Porque essa é a perspectiva de muita gente. Né? O pessoal esquece, por exemplo, que o Estado disse que a escravidão era ok, que o holocausto judaico, né, que o assassinato de milhões de judeus era ok, todos estavam na lei. Na lei não, né? Na legislação, para usar o termo que eu tô utilizando, né? Para deixar claro isso. E esse direito é perdido. Então, assim, e tem um ponto, como a maior parte desse pessoal tem lado, já que tanto é que o exemplo da Revista Oeste é muito bom, né? Durante a censura da Revista Oeste, todo mundo, inclusive a esquerda, criticou fortemente a censura à Revista Oeste. Porque, porra, era um órgão jornalístico, estava ali. Ainda que eu discordasse pontualmente da visão deles, pô, não tinha por Sim, que tem direito de falar. né? Não tinha porque a esquerda criticou essa censura. Quando chegou nos bolsonaristas, pararam de criticar. Tá? Isso é um absurdo, né? Porque era absurdo antes e é absurdo hoje. Quando chegou no Alan dos Santos, no Oswaldo Eustáquio, no Daniel Silveira, é absurdo igual, certo? Não tem lógica, principalmente em inquérito aberto, olha eterno. Não tem lógica isso. Entendeu? Deixa eu te fazer uma provocação. Já que tem dois ministros que foram indicados pelo atual presidente, imagina se um deles fala assim, rapaz, eu vou dar doido aqui e vou começar a fazer isso também. E aí ele vai lá, começa a fazer as mesmas coisas que o Alexandre de Moraes faz com o pessoal da esquerda. O que aconteceria, na tua vez? Provavelmente você teria uma reação rápida do Supremo para dizer que não pode, porque ali não era violação à liberdade de expressão. Ali seria uma violação de falta de liberdade de expressão. Tem lado, pessoal. Claro. Tudo que o Jean Nunes fez nessa campanha não aconteceu nada com ele, não teve bloqueio nenhum. E aí o Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, teve suas contas bloqueadas. Se juntar todos os deputados que foram, né, ou bloqueados ou cerceados aí, dá mais de 10 milhões de votos aí. Pessoas, né? O peso é diferente. O peso é diferente. Rodrigo, você concorda com os caras? Não, eu discordo muitas vezes 1000% com os caras. Mas dane-se. Eu não quero que o André Janones seja bloqueado, como eu não quero que o Nicolas Ferreira seja bloqueado. Eu quero que eles estejam lá. Até porque já existem os remédios, calúnia, difamação e injúria para isso, né? Eu confesso que eu nem gosto desses crimes de opinião, né? Esses crimes de... Mas existem, estão lá tipificados, que eu estou falando. Pode ser usado. Eu tenho um projeto de lei que eu, quando diretor legislativo da bancada, apresentei para acabar com difamação e injúria. Eu tenho esse projeto de lei, mantendo calúnia e injúria racial, né? Porque o injúria é o xingamento só, né? É o subjetivo, né? Que fala. Sim, né? E o difamação seria o objetivo. Até eu tenho dificuldade nessa definição, mas enfim. Quando você aprende na faculdade de Direito, você aprende isso. Né? Injúria é subjetivo, difamação é objetivo, calúnia é imputar o crime a alguém. Então seria mais ou menos isso. Cara, mas tem o cível, né? Vai para indenização, tem solução para isso se houver dano. Né? Mas o cara chamar um cearense de abestado e for para ação judicial, porque assim... A ofensa está 200 vezes, mas está 100% em quem recebe, não em quem fala. Né? Porque, assim, às vezes o cara está dizendo assim, ei, mongol, abestado, lesado. O cearense fala assim... É cultural, né? O cearense cultural fala jeito de falar, né? Aí pode ser que o paulista ouvindo a afirmação desse, assim, cara, você me chamou de abestado, é o pior dos ofensas que tem. Bicho, é pessoal, é quem recebe que vai sentir a dor. E isso se torna muito, né? Porque o cara ofendido pode ser ofendido por tudo, né? Pode estar ofendido porque a luz aqui está muito branca, né? Ou está muito amarela, ou está muito preta, ou está muito vermelha. Tu concorda, já que tu não concorda com a intervenção militar, que eu também não concordo, tu acha que algumas pessoas dizem que a pressão da população está no lugar errado, era para estar ali na frente do Senado. Mas não tu concorda com lá. isso? Não consegue chegar lá. Hoje está... Desde 2013, você passou a ter barricadas dentro daquela situação, lembra? Né? Só para entender Brasília, tá, pessoal? Brasília tem o eixo monumental, uma estrada com 8 pistas de um lado, uma estrada com 8 pistas do outro, indo e vindo. Essa estrada aqui à direita, ela vai em direção ao Congresso, que está no meio. Aqui vai ter um gramado verde bem grande. E esse gramado verde bem grande tem barricada ali, chegando perto... Para pessoas também? Para pessoas, para você não poder andar lá. Você chegando próximo ao Senado, ao Congresso Nacional, né? Senado e Câmara, certo? Lembra que a abóbada fechada para baixo é Senado, a abóbada aberta para cima é a Câmara, né? Aberto para cima porque é o povo, aberto fechado para baixo porque são os estados. E quando você chega lá, você não consegue se aproximar de lá, exatamente porque, lembra, em 2013 a população foi para cima no Congresso. Ok. E aí, dentro da Praça dos Três Poderes, que a Praça dos Três Poderes é a representação de ter os três poderes sendo vistos, né? Teoricamente, a praça está só para posicionar aqui para todo mundo, né? A praça está aqui está o Palácio do Planalto,
onde fica o Poder Executivo. Aqui está o Supremo Tribunal Federal, onde fica o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o chefe do Judiciário. E aqui está o Congresso Nacional, que é até ficar maior aqui, né? O Congresso Nacional. Desse lado, a Câmara, desse lado, o Senado. Aqui com 513 deputados, aqui com 81 senadores. Tá certo? Então aqui era a praça da manifestação. Que era para ser, né? Deveria ser. Sim. Aqui era o local de pressão. Só que esses caras não querem pressão, não. Pô. Não chega lá, não. Esses caras querem ficar de boa. Dizem que... É isso que eu quero falar, só para deixar claro. Tá. Mas a pressão chega. Eles estão incomodados com o que está acontecendo. Entendeu? Eles não chamam de golpista à toa. É chato ter lá gente se manifestando contra você. Não é agradável. Tanto é que em 2 dias, quando o Marcel apresenta a CPI contra o abuso de autoridade, ela consegue 171 assinaturas muito rápido. Falando dessa CPI, eu vi um posicionamento contrário do Kim, que eu admiro algumas coisas que ele fala, outras não. Mas esse ponto me chamou a atenção. Ele foi contra assinar porque ele disse que não ia ter tempo. Aí eu espero que ele assine. Então, dia 1º de fevereiro, porque ele foi reeleito, Sim. eu torço fortemente porque ele assine novamente, né? Porque se não der tempo, assim... Porque se fosse instaurado agora, só teria um mês para atuar. Porque a legislatura acaba, né? Mas deixando claro... a legislatura acaba dia 1º de fevereiro. 31 de janeiro, né? 1º de fevereiro começa a próxima. Mas há a possibilidade do Supremo, da Câmara pedir para continuar. E há, obviamente, sempre a oportunidade de pedir a assinatura de novo. Entendi. Se esse for o problema do Kim, eu espero sinceramente que dia 1º de fevereiro esteja assinando. Certo. Tá? Será coerente, né? Será coerente da parte dele. Mas tem uma coisa, uma graça, que é o movimento da... Uma coisa que eu falo sempre para quem me conhece, vão até brincar. Rodrigo vai falar de novo disso. É a janela de Overton. A janela de Overton é um pensamento de uma ideia, né? É de qualquer ideia. Você sai do impossível para o necessário. Essas ideias, elas são uma janela, não são estanques, né? Não é porque ficou impossível que virou necessária que ela vai se manter necessária sempre, né? A Lava Jato, por exemplo, era uma ideia necessária no Brasil. O Brasil apoiava fortemente a Lava Jato. Hoje, você viu que grande parte do Brasil apoia, mas grande parte de gente que apoiava não apoia mais. Então, porque ela passa de impossível, radical, aceitável, sensata, popular e necessário. Pense, privatizar a Petrobras. Um dia já foi impossível. Hoje já é discutido. Hoje é radical, aceitável, talvez. Tá? Para se tornar sensata, popular e necessária é um pulo. Mas hoje já é aceitável. Até acho razoável. Não acho tão absurdo, não. Por que não? Por que não privatizar os Correios? É quase sensato privatizar os Correios hoje, né? Trazendo essa janela que você trouxe aí, talvez o Supremo pensou isso. Era impossível fazer isso e foi acontecendo. Aí o que é que está acontecendo agora? O pêndulo inverso, né? Era impossível ter uma manifestação popular tão forte, era impossível ter uma CPI contra o Supremo, e essa impossibilidade se tornou necessária muito rápido. Em 2 dias conseguiu a assinatura. A pressão popular fez isso. Se você entrar hoje, se você abrir agora o Instagram do Arthur Lira, você vai ver gente cobrando a instalação da CPI. Qualquer postagem que ele fizer. É mesmo. Qualquer uma. Ou seja, a janela andou. O presidente do Senado, uma época, não sei se ele voltou, ele tinha tirado os comentários, ninguém comenta. Mas isso vale para ideias boas e para ideias ruins, como você está dizendo. Isso vale para o Supremo, fazendo absurdos como fez, porque ele testa, e vale para a realidade contrária, de contraposição a isso. E voltando um pouco para fake news, só para a gente ver a tua opinião, o que tu acha que vai acontecer tanto nos Estados Unidos, porque lá também é muito vigente essa batalha do que está acontecendo, que vai trazer para o Brasil, porque uma hora isso aí vai ter que ser resolvido. Só que a Suprema Corte lá é uma Suprema Corte, né? É interessante isso, né? A Suprema Corte de lá já começou a dizer agora que gente que foi demitida por causa de não vacinação seja reintegrada, né? Que era a liberdade de escolha individual de cada um. A liberdade de expressão é base do pensamento. A primeira emenda americana é sobre liberdade de expressão. É tanto que eles colocaram na primeira, né? Para deixar muito claro, a primeira emenda americana trata disso. Então você tem claramente a ideia de liberdade de expressão. Não existe crime de opinião lá. O Alan dos Santos, que é um dos caras que está tendo a determinação de prisão do Supremo Tribunal Federal pelo Alexandre de Moraes, até hoje não foi extraditado, ou seja, trazido dos Estados Unidos à força para o Brasil, porque lá não tem crime de opinião. Porque para você extraditar tem que ter o crime no país e de origem... Tem que ser igual ou equivalente, exatamente, né? E não é. Por isso que ele não é extraditado. Por isso que a Interpol pode até olhar o nome deles, não. É lá crime de opinião, os caras estão brigando por política. Tu acha que essa crise que está acontecendo entre os poderes, estica lá, estica de cá, é porque também é uma democracia, vou até usar o termo democracia liberal, que você quer que aconteça, muito nova, porque de 80 para cá é 30 anos, né? Cara, eu tô achando, assim... Ou não tem nada a ver com de uma forma legal, assim, é ruim viver, porque a gente tá vendo. Mas é bom ver os poderes quebrando o cacete.
É muito, só no Brasil mesmo que teve essa história de ter poderes independentes e harmônicos. É uma criação do Michel Temer, essa marmota dos harmônicos. Toda vez que os poderes ficam harmônicos demais, se preocupe com o seu bolso, tá? Você está prestes a ser roubado. Porque estão concordando demais, tem uma coisa errada aí. Você está prestes a ser roubado. Né? Desconfie disso. Né? Uma das grandes coisas da democracia americana, né, para dar a parada deles, é muito bom que tem o executivo de um lado e o legislativo de outro lado, porque nada anda. Nada anda de um lado. E eles têm, querendo, uma trava mais forte que a gente. Né? A Constituição deles é uma Constituição eminentemente liberal. Né? Ela é uma Constituição que limita muito, apesar de ser menor, mais limitada, ela limita muito o poder do Estado. Ah, Rodrigo, o Estado cresceu lá, cresceu, mas ele não cresce como o nosso cresceu, por exemplo, com a Constituição de 88. Então você vai ter uma limitação estatal muito forte. Mas lá há uma ideia de combate à corrupção, mas ninguém fala que vai travar as redes sociais. Ninguém vai travar a mídia, né? E é legal ver a reação acontecendo lá. O Elon Musk comprando o Twitter é uma reação privada muito interessante a favor da liberdade de expressão. Sim, sim. Inclusive tem um jornalista daqui que mandou direto para ele, ele disse que ia dar uma olhada no que está acontecendo no Brasil, né? Isso é bacana. Cara, assim, mas só para finalizar esse assunto da situação política, para te bater outros papos aqui também, o que tu acha, não dá para dizer que é fazer previsão aqui, mas o que tu acha que vai acontecer? Porque dia 12 aí já vai ter diplomação não diz tanta coisa, mas a posse, em tese, dia 1º. O que tu acha que vai acontecer aí nesses próximos 30 dias? Vai acontecer tudo normalmente. Vai ter diplomação dia 12, vai ter posse dia 1º. Então, nem dúvida disso, sabe? Pode apostar. Quer apostar? Quem apostar pode colocar essa. Sim. Eu acho que vai acontecer tudo dessa forma. Eu acho que ele vai ter uma oposição como ele nunca teve. Eu acho que dia 1º de fevereiro tem impeachment protocolado, dia 1º de fevereiro tem CPI começando. Eu acho que vai ser o caos para o PT como nunca foi. Tanto é que você vê agora, né? Um presidente eleito nunca tinha gasto capital político como o Lula está gastando capital político agora. Para essa PEC. Ninguém nunca fez isso antes de assumir o mandato. Você não tem caneta, velho. Você tem promessa. Sim. Você não tem planeta, você não pode dar nada, né? Você não pode ter nada. Assim, ó. Vai criar mais 5 ministérios aí. Um cargo a mais. Não, prometo que vou te dar um cargo a mais. Né? Eu prometo, se eu tiver uma posse, colocar, eu vou te dar um cargo a mais. Você está gastando capital político de algo que você pode vir a ter, e provavelmente terá, mas você não consegue provar que aquela promessa foi cumprida. Tu acha que existe a possibilidade, já que o Lula já está mais velhinho, existe a possibilidade dele fazer um governo sem roubar? Não. Zero possibilidade. E ele pensar assim, não, esse mandato eu quero fazer certinho porque é o que vai me deixar para a história. Mas tem uma coisa, Eric. Na perspectiva da esquerda, o Lenin, né, é interessante você ler os caras. Tem um livro do Trotsky chamado Nossa Moral e a Moral Deles. Nesse livro ele diz o seguinte: pode roubar? Não. Pode matar? Não. E pelo partido? Não, pelo partido tudo pode. Na perspectiva deles, o Disseu é um herói. O Zé Disseu, né, que é condenado bandido, ele é um herói. Que não vai ter ministério, mas vai estar pelos bastidores? Por sua vez, o Antônio Palocci é um canalha. Porque entregou. Porque traiu a causa. Então tem que se entender essa perspectiva para entender a coisa do roubar ou não. Essa galera não rouba para botar o dinheiro no bolso e ficar milionária. Eles roubam para se manter no poder. Sim. Entendeu? Eles roubam para se manter no poder. Que é uma forma deles justificarem isso na cabeça deles, né? Porque quando você pega o Gedel Vieira Lima, né, ligado ao petismo, tem 54 milhões na casa dele. Tu acha que ele tem aquilo ali para ir para Paris ou para passear? Não, é para comprar voto. Sim. O objetivo é esse, o objetivo é manter-se no poder. Então tem que entender essa perspectiva, entendeu? Se você não entende essa perspectiva, você sempre fica achando que o cara vai fazer isso em benefício próprio. Tanto é que para a esquerda fazer isso em benefício do partido é ok. Fazer isso em benefício próprio é canalice. Sim. É maldade, é errado. Entendi. Cara, o papo tá massa demais para mim. Eu passava horas e horas falando aqui sobre isso, porque eu acompanho muito e sou um curioso sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho fora de política também. O que mais tu gosta de fazer para se divertir quando tu não tá fazendo live, tá descendo a cacete na esquerda e falando do liberalismo? Cara, eu sou crossfiteiro hoje, né? Essa é uma das coisas que eu faço todo dia. Às 5h30 da manhã eu vou para meu treininho de crossfit. Inclusive, o último episódio foi com um grande amigo meu, que é da CrossFit Touch and Go. E o Rafael, ele é coach também. Não, eu não sou coach. Eu sou um aluno, querendo aprender todo dia. Mas ele falou tanto da modalidade que cresceu, né? Vamos colocar as redes sociais do Rodrigão aí para falar um pouco dessas outras vertentes que ele atende. Você é empresário também, empreendedor. Sim. Falar um pouco disso. Vamos começar com a tua rede social. Passa essa próxima aí, é só desse Ariane. Só dar o play aí.
A tua rede social é Rodrigo Saraiva Marinho. Como é que encontra ele lá no Instagram? Rodrigo Saraiva Marinho, @Rodrigo Saraiva Marinho. @Rodrigo Saraiva Marinho, né? Lá tem muita coisa que ele faz. Fortaleza, né? Tá aí, ó, Por isso que eu vi aí, você é torcedor do Leão, infelizmente, aí. Se bem que pra você, felizmente, tá né? felizmente. Pra mim que tá lasqueira aí, vozão. Aí, inclusive anunciaram que já vão demitir 100 pessoas, porque o orçamento caiu pra caramba ano que vem, né? O time foi campeão brasileiro do feminino e demitiram todo o time Pois feminino. rapaz. Eu entrevistei o Boiadeiro no podcast, ele era técnico do feminino lá e vai estar na Série A e não vai, acho que não vai ter recurso para fazer. E vamos desses três Instagrams que tu também coloca lá na tua bio, pode passar, Ariane. Queria que tu falasse um pouquinho, PWR Gestão, tu atua lá como consultor também, empresarial? Eu sou consultor, fico à frente do time de governança, né, do time, sou o diretor de compliance da PWR Gestão, sou advogado de formação, então acabo ficando nessa parte mais governança, né? Para não falar jurídico, porque não é só isso, né? Eu entro muito na gestão, então faço apoio da governança, adequação e compliance, né? Que é o setor que sou sócio. Eu sou sócio desse setor da PWR, junto com a turma. Conheço demais os meninos, o PV, o Raduan. O Raduan conheço de infância aí. É mesmo? Do colégio e tudo. Gente, 7 de setembro. Inclusive, quero trazer eles aqui, o Raduan, para falar aí do comercial, ou é o Raduan é craque no comercial, o Wilson comercial fica na liderança e o PV fica muito nessa parte financeira. Pronto. Aqui, né? Aqui vai ter o Miguel, o Wilson, o Raduan, o PV e tem mais o Eduardo Baiman, que são nossos sócios lá da PWR. É uma empresa de gestão que tem um foco em evoluir os negócios, né, que vai ter como característica, né, por exemplo, defender empreendedorismo e a liberdade em todo lugar. Essa é uma pegada muito forte da PWR, né, com garra, consistência e gratidão. Impressionante como eles cresceram, né? Estão no mercado há muito tempo, mas são mais jovens, né? Mas como cresceram aí com grandes empresas, né, no portfólio. Né? Quando eu voltei de Brasília, em 2020, eu voltei para trabalhar com eles. Me convidaram para entrar primeiro como consultor, como um conselheiro, depois passar a ser sócio da PWR, estou sócio deles nessa parte da governança. Mas é legal, porque assim, tem 10 anos a empresa, vou fazer 2 anos lá e está crescendo fortemente cada vez mais. É bem legal. Assim, a cultura é muito forte, né? Eles falam muito também de estoicismo, né? É uma coisa que eu estou ouvindo de muitas pessoas falando disso agora. Tu também é muito nessa pegada do estoicismo? Eu prefiro Jesus Cristo. Mas eu conheço, né? Eu li Meditações, li Marco Aurélio, li Sêneca. Li o Ryan Holiday, que é um autor que foi indicado pelo próprio Raduan, que indica muito, que é um livro muito... Tem 2 livros muito legais, que é O Ego é Seu Inimigo e O Obstáculo é o Caminho. Tá? São livros espetaculares, onde vai trazer essa pegada. É interessante para a gestão, né? Porque a coisa do controle, do que você não tem controle. Eu prefiro a oração da serenidade, né? Que diz que Deus me dê coragem para mudar o que posso, sabedoria para aceitar o que não posso mudar e discernimento. Mas basicamente é a mesma coisa, né? O que você tem controle, você pode fazer o máximo possível, tracione, faça. O que você não tem, relaxa. E tu faz parte do Instituto Mises Brasil. Fala um pouco da atuação do Instituto. Já existe há quanto tempo? Qual é o foco? É conhecimento, treinamento? O Instituto Mises Brasil tem por missão divulgar a Escola Austríaca de Economia, criada por Karl Menger, né, com o seu grande nome, o Ludwig von Mises, por isso que é o Mises Brasil, né, foi nascido no Mises americano, né, o Instituto Mises Institute, nos Estados Unidos, e o Mises é o Ludwig von Mises, que escreveu esse livro, As 6 Lições. Vale a pena ler, são 6 palestras que ele deu na Argentina, em Buenos Aires. São palestras sensacionais. Se encontra fácil esse livro, 6 lições? É publicado pelaquela editora, que é a LVM. Vamos falar já. É publicado pelaquela editora LVM. Então, assim, aqui é uma ideia que não é não tem por objetivo central ter lucro, né? Devolver lucro aos seus associados, mas é uma instituição que tem por finalidade divulgar a liberdade. Que tem como, né, o ápice foi legal, né? No menos Marx, mais Mises. Até hoje isso é muito forte. Hoje a grande liderança das ideias liberais está baseada aqui nesse instituto. Né? Tem artigos diários, tem um artigo um artigo por dia desde 2008. Nós temos um artigo, desde 2007. Nós temos um artigo por dia, somos uma instituição bem grande, temos várias pós-graduações, vários cursos livres. Meu curso, inclusive, está aí. O teu curso é focado lá em quê? Porque o Brasil não dá certo, a história das constituições. Eu devo lançar o livro em junho desse curso, que vai ser a História Concisa do Brasil, que vai pegar esse momento, vai falar dessa história de forma mais rápida, para entender o Brasil por meio das constituintes. Quando for lançar, vamos trazer aqui de novo o livro para falar só sobre isso. Em junho do próximo ano, próximo ano deve ser lançado. E aí a editora que vem acompanhando aí, fortalecendo o Mises, tem tudo a ver, né? A editora tem por objetivo ter lucro, claramente, né? Uma editora bem grande, hoje está a maior editora desse movimento liberal conservador hoje, de longe. Tá? Essa editora tem um clube de leitura, que é aquele que está ali, que é o Ludovico.
certo? Que ela edita os livros do Clube do Ludovico, que é um clube de leitura mensal. Você pode assinar e receber em casa. E recebe um box lindíssimo todo Massa. mês. É uma obra de arte, os livros são livros formidáveis que você recebe todo mês. O nome desse livro é Cálice, o nome desse mês, para falar até desse momento Show. que a gente está vivendo agora. Show de bola. Cara, eu sempre termino com o meu convidado fazendo um bate-bola rápido aí com ele. O que eu falo, porque eu te perguntar, o que vier na cabeça já manda aí, Tá. beleza? Um hábito que tu tem, cara. Fazer esporte, todo dia. Viciado, endorfinado. E livro, e ler. Ler esporte. Tudo que eu faço se torna hábito. Já que tu falou em livro, dá uma indicação de um livro pra galera que tá na tua mente agora depois desse papo todo aqui. As 6 lições do Ludwig von Mises. As 6 lições, beleza. Tem algum podcast, filme ou série pra indicar pro pessoal? Vou indicar o podcast do Instituto Miss Brasil, que eu sou o podcaster de lá. É? Depois vamos falar sobre isso. Vamos fazer uma live aí no Podcast Experience Bora. para falar um pouco do podcast. É um podcast antigo, é online, né? Não tem essa coisa de estrutura, ele é online Sim, desde sim. sempre, até porque a gente tem gente pro Brasil todo. Mas vou indicar uma série que eu tô vendo que é bom, é fora do mainstream, mas que é legal, que é Si, né? Da Apple, é bem legal. Si? S-E-E. Tá? Si Que é de com V. Jason, de To See, né? Que é com Jason Momoa, Sim. que é o cara que faz o Aquaman. Então é bem diferente a série, é bem legal para quem gosta do... Quem lê o ensaio sobre a cegueira do Saramago vai ter uma perspectiva com muita violência. Pô, No loucura. Si, é aquele bem filme. legal, bem legal. Tem alguma frase que tu se identifica ou que te representa? Somente ideias iluminam a escuridão. Somente ideias iluminam a escuridão. Show de bola. Manda uma mensagem final pra galera aí, pra te acompanhar nas redes sociais, falando que todo dia tu tá falando aí lá sobre o atual momento político e eleitoral do Brasil e dá uma mensagem final pra como é que a gente sai dessa loucura e botar a cabeça no lugar e segue em frente. Um aprendizado, como eu falei, que tem um hábito, né? Não existe linha de chegada. Essa é a galera que é assim... O pessoal quer uma solução mágica para tudo, né? Não existe... Você quer ficar forte, você vai ter que treinar todo dia, comer certo todo dia, dormir bem todo dia. É assim que você fica forte. Você quer estudar e se tornar bom fazendo algo, vai lá no Outliers, treina todo dia, estabelece todo dia, 10 mil horas, até conseguir ficar bom em alguma coisa. Torne aquilo que você sonha um hábito. Em 2020, né, meu objetivo de fazer o CrossFit era tornar a atividade física com peso um hábito. Então, na hora que eu tornei isso um hábito, isso passou a ser menos. Você nunca vai me ver fazendo quantas vezes eu irei para o CrossFit. Eu vou todo dia. Quantas vezes você vai ler o livro? Todo dia. Isso se torna um hábito. Quantas vezes você vai escovar os dentes? Todo dia. Mais uma vez ao dia. Então, assim, na hora que você entende que não existe linha de chegada para nada, aí você diz, opa, eu não posso parar. Porque se eu cheguei aqui, eu quero chegar aqui, eu preciso continuar evoluindo. Se eu cheguei no máximo, eu preciso estar me mantendo aqui, porque senão eu vou ser passado. Então eu tenho que estar todo o tempo entendendo que com garra, com consistência, com gratidão, tudo pode ser feito. Show de bola. Senhoras e senhores, esse foi Rodrigo Saraiva Marinho. Segue ele nas redes sociais, que o cara é bom demais. Cara, obrigado por estar compartilhando teu tempo aqui. O papo foi bom demais. Vamos ter outros aí, com certeza. Quando tu for lançar o livro, vamos falar, porque eu queria muito passar essa ideia das constituições pra galera aí, que é uma forma de educar também, né? Também. Então, você que tá chegando por aqui, ó, ativa o sininho das notificações, segue lá, se inscreve no canal pra fortalecer, pra acompanhar todos os papos na boa que vão rolar por aqui. E tamo junto. Valeu, até a próxima. Obrigado, irmão. Valeu, Eric. Show. Até mais.